Chegou a sua dupla favorita de reviews de violão. A gente voltou pra derreter no conhecimento e na empolgação de poder te mostrar um novo violão por aqui no Cifra Club. Hoje vocês vão conhecer o violão Lug. Eu acho que é só leg mesmo. Um Folk T70DCE. É esse camarada que tá na mão do Fofs. Isso aí. E hoje a gente vai aproveitar para solar um pouquinho no francês no review. Então, de início, eu já peço a todos que desculpem l'improviser, porque eu não tenho domínio nenhum do idioma. Você tem que cair. Je ne parle pas français. Vamos lá conhecer mais desse violão lindão aqui, então. É isso. Você já tinha ouvido falar dessa marca de violão? Já sim, velho. A primeira vez que eu vi um violão desse aqui foi lá na Croácia. Eu fui tocar na Croácia com o Patrick faz vários anos. E um amigo nosso, ele tinha um violão desse aqui, um violão leg, que inclusive era um modelo folk também. E ele era apaixonado pelos instrumentos dele, sabe? Gostava muito, muito do violão dele. E eu lembro dele me falar que era um violão bom de tocar, um violão com o som legal e que o preço era muito bom pra ele também. Então, ele agradava no som, na aparência e não tinha sido um violão caro pra ele. Mas você chegou a ver outros? É porque, tipo assim, às vezes as coisas que não chegam pra gente na Europa correm na mão de um tanto de gente, né? Sim, eu vi outros. Inclusive, teve um aqui no Cifra Club há muitos anos atrás. Sério? Teve um violão deles aqui. E eu sabia da existência da marca, que já toquei alguns instrumentos deles, assim. Então, e especialmente, eu lembro porque o headstock deles é muito característico. Total. Essa geometria aqui, sabe? Esse relevo aqui, ele é bem característico. Então, quando eu fiquei com isso gravado na cabeça, quando eu vejo esse headstock, eu falo, tá. Já identifica, já. Exato. É o leg, né? Esse violão aqui em particular. O que você acha dele? Quais são as suas primeiras impressões? Já que você tá vendo pela... primeira vez que você olha para um instrumento assim, o que você diz? Cara, ele tem cara de ser um violão... pra mim, ao menos, ele tem cara de ser um violão meio luxo, assim, meio caro, assim, a primeiro momento, sabe? Por causa dos detalhes e tal. As tarraxazinhas com um modelo meio de tarraxa antiga, sabe? Tulipa, né? Meio vintage. O acabamento dele é muito bom. É. O acabamento é bem legal. Os trastes são redondinhos aqui no final. Parece um material bom também do traste. Não tem rebarba de nada, nenhuma, assim. O verniz, o acabamento em si, que é aplicado, é bem aplicado também. É bem feitinho, a madeira né? Bem cortada, no geral. É um violão muito bem feitinho, isso é fato, assim. Muito bem feito, sabe? Tudo muito agradável, assim. O que a gente tem aqui, esse instrumento, ele é um folk. O termo seria um dreadnought. A gente chama de folk porque é muito conectado com gênero, estilo, né? Estilo de música. E esse aqui é um violão de tampo sólido. Ele é um violão de tampo sólido, a gente já sabe disso aqui. Inclusive tem umas travessas aqui, um reforço, bem legal. Então o que a gente espera de um violão desse? É um violão que tenha um grave presente. Uhum. É um violão que tem uma projeção interessante, porque ele tem uma caixa maior. Então é o que a gente gostaria de um violão de caixa grande. Que ele tenha projeção, que ele tenha um grave mais robusto, um sustain legal. Então, independente do nível do instrumento e tal, a expectativa mínima de um dread é essa, assim. Pô, legal. Então, a gente já sabe que ele é um folk, mas vamos ver o que esse violão tem de particular, quais são as particularidades e o que a gente pode esperar dele a partir dos materiais e dos componentes que ele tem. Vamos seguir aí uma ordem, vamos dar uma olhada nas specs dele? Vamos seguindo. O tampo dele é um tampo em Sitka, né? Sitka Spruce, maciço. A Sitka é uma opção mais comum e mais certeira para você conseguir um violão legal, já começando pelo tampo, que é talvez a parte mais importante para trazer o som do violão. É uma madeira que muitas vezes ela vai trazer um calor no grave, um ataque e um calor no grave, assim, bem específico.
É muito conhecida para violões no geral, é mais fácil de trabalhar. E não é que é uma opção genérica, ela é boa mesmo, sabe? É uma ótima escolha. As laterais e o fundo dele são numa madeira que se chama caia. A caia é uma alternativa para o mogno. Ela tem características semelhantes. Ah, que interessante. Ela é uma madeira africana e ela cresce geralmente na região mais tropical, ali na África. E muita gente chama ela de mogno africano, inclusive, porque ela é parecida. Ela é uma madeira densa e que ela traz também um som, muitas vezes, associado a um som mais grave, um médio grave, que é interessante pro instrumento, mas bem amadeirado. Por isso tão parecido com o mogno, um som mais amadeirado, assim. Então, o que a gente pode esperar do básico do timbre desse instrumento. Se confirma um pouco do que você falou, né? Tem uma projeção legal. Ele tá bem baixinho a regulagem, então tem um brilho específico aqui, um som que é mais pegado, assim, porque realmente o braço tá quase zerado aqui. E a vantagem é que isso deixa a tocabilidade dele boa, assim. Ele é muito macio, muito gostoso de tocar, porque ele tá com a regulagem bem baixinha. Agora, o braço dele também é em caia. E a caia, uma alternativa pro mogno. O mogno também é talvez a madeira mais tradicional para braço de violão, né? E você usa uma madeira que responde de forma semelhante. E aí um ponto que eu achei interessante, que é com relação à estética dele mesmo, né? Porque você tem a mesma madeira de lateral, de fundo e de braço, só que elas têm um tratamento diferente, né? Porque você vê que do corpo tá escuro e poroso, e o braço aqui ele já tá bem mais lisinho e já tem mais cor de madeira. E o braço com tratamento também acetinado, muitas vezes as pessoas acham que o braço acetinado ele vai pregar a mão. Mas curiosamente ele costuma ser mais ágil do que um braço com um verniz bem liso, assim, sabe? A nossa tendência, quando você tem uma superfície lisa demais, a mão cola. Então o braço acetinado ele é muito agradável e ágil, assim, de você conseguir trocar de posições e tal. Agora, a escala desse violão, que é de uma madeira, a gente olhou aqui no material que veio pra gente, e o nome é Brownwood. O Brownwood ele não faz uma referência direta a uma espécie, mas o que eu tô vendo aqui, realmente a coloração marrom, e é uma madeira que parece ser extremamente rígida, e até muito densa, assim. Claro que é só um filetinho de madeira, né? A escala ela é pequena, né? E é mais um motivo para ele precisar ser uma peça com a característica mais densa, né? Exato. O nut, a pestana dele, é de 43 milímetros. Aquela referência medida imperial, isso é abaixo de 1/3. Que é uma medida bem comum, assim, é bem comum mesmo. É agradável, tem espaço suficiente, eu que tenho a palma da mão especialmente larga, assim. Funcionaria para uma mão menor e funcionaria para uma mão mais robusta. Bem de boa, assim, bem na paz. O material diz que é black graffiti. Black graffiti. Então, o que eu vejo aqui? Interessante. Então, quer dizer que é bem durável, né? Espero é isso, que seja bem durável e que transmita a vibração bem. Que é o que a gente quer numa parte de violão como o nut, a pestana e também o rastilho, que é do mesmo material. E o rastilho dele é compensado. Tem aqui, ó, essa compensação aqui para a entonação do violão ficar legal. A entonação é a afinação ao longo da escala toda. Vamos ver se a entonação dele é legal mesmo? Vamos ver aqui de uma vez, ó. Você pode ver que eu nem mexi na afinação, nem nada. Vamos ver do jeito que tava mesmo. Tocar vários tipos de Mi maior, assim. É bem legal, bem legal. Bem legal mesmo. Os trastes são 20, bem comum de violão, né? Esse número de trastes. O tamanho deles é médio e eles são de níquel silver. E são trastes, assim, à primeira vista, vendo o acabamento deles, como que eles brilham e tal, parece um material bem selecionado. O cavalete dele é em rosewood, da Indonésia. E da mesma forma, o que a gente espera aqui
de uma ponte, de um cavalete. É um material bem rígido, um material denso que transmita vibração bem. Então é isso que a gente quer. Por isso que em violões tradicionais a gente vê muitas vezes, a gente vê rosewood, ébano, e assim como a madeira da escala, a gente quer algo resistente, algo que não fique mudando demais e que transmita vibração muito bem. Então por isso esse material. Agora as tarraxas, a gente tem tarraxas blindadas, de alta precisão. Olha só, isso é legal. Elas têm uma relação 1/18. O que é essa relação? É a relação de quanto você dá de volta aqui para quanto que no pino, né, na corda, ele vai responder. É a operação da engrenagem aqui dessa tarraxa. E essas razões que são mais distantes, quer dizer que você tem um ajuste fino mais preciso. E um detalhe legal, agora um detalhe de aparência, que como o head dele, ele é um pouco estilizado, faz sentido também a tarraxa ter esse modelo, que é um modelo um pouco mais... Ele tem uma cara meio que vintage, sabe? Ele conversa um pouco, assim. Então, assim, de estilo, quando você bate o olho no violão, é um detalhe que é interessante, coeso, que deixa ele bonito, né? Sim, é uma tulipinha, né? Parece uma tulipa. Total. Assim. E ela também é acetinada. Então, combina com o resto do acabamento do instrumento. Ela é preta acetinada. A marcação e os inlays, ele não tem marcação na frente aqui, ó, da escala. Mas ele tem uma marcação para quem toca aqui por cima, ó, como se fosse num friso, né? Na lateral aqui da escala. Posições tradicionais, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19... que são as marcações mais comuns. Ele não tem escudo, o acabamento no geral fica bem aparente. Nesse caso aqui tem uma roseta, um mosaico aqui bem específico. Um escudo mais tradicional aqui e acabar tirando a graça desse violão. O acabamento dele no geral é em poro aberto. Passando a mão aqui você até sente mesmo esses poros. Eu gosto muito de violão assim. E é legal porque isso traz uma característica estética pro violão e também auxilia na característica sonora do violão. Esse é o tipo de característica que a gente via muito em instrumentos menores. Por exemplo, o ukulele. Que é justamente para auxiliar o violão a ele entregar uma projeção maior. Porque quando você tá lidando com um instrumento com uma caixa menor, inevitavelmente ele vai entregar menos som. Isso é física. Então, assim, quando você tem essa característica, já é um auxílio para a sonoridade do violão, para entregar uma sonoridade interessante, né? Interessante, total. Respirar um pouquinho. E o sensorial é agradável também, sabe? E as cores, esse violão, o nosso violão aqui, ele é no que eles chamam de black and brown, e também existe o mesmo instrumento na cor natural. Então aquela cor mais padrão, mais clara. Porque quando a gente fala de cítica, a gente espera que seja uma madeira mais clara. Exatamente, uma cor mais clara. E existe um tratamento aí, principalmente no tampo, que deixa ele com essa característica mais escura, mais um marrom mais avermelhado, bem fechado, né? É, como se fosse uma espécie de um sunburst fechado, total. Assim, bem fechado. E aqui falando sobre a captação dele, é do próprio fabricante. E o nome é Direct Leg. E esse aqui é o sistema deles. Aqui a gente tem 3 bandas. Grave, médio, agudo. A gente tem uma inversão de fase. É bem importante isso. Sim. Tem afinador embutido também. E volume. É isso. Básico, intuitivo. Direto ao ponto. Exatamente. Agora nós vamos fazer uns testes com ele aqui pra ver como ele soa acústico e também plugado. Bora, velho. Uai, só bora.
Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui conhecemos o violão Leg T70 DCE. E aí, você gostou dele? O que você achou, Monsieur Charlet? Você gostou? Deixa suas impressões aí. Cara, achei um violão bem interessante. Dentro de tudo que a gente viu, dentro do que a gente testou, a proposta dele entrega. E assim, além disso tudo, ele é um violão muito bonito, né, velho? Sim. Aparentemente, você bater no olho, ele é um violão muito bonito. E bom, deixa aí nos comentários quais outros modelos ou quais outras marcas que você quer ver a gente falando de características. Isso vai aumentar muito o seu repertório, até mesmo de sonoridade de violão, porque a gente já percebeu, por tantos reviews que a gente já fez aqui, e muito bom estar do seu lado, que eu vou aprendendo também, a gente já percebeu que mudando às vezes umas coisas ou outras, você tem vários tipos de características. E eu deixo aqui uma dica pra você também, que é, escuta, ó, de fonezinho de ouvido, que aí você vai conseguir perceber nuances diferentes desse violão e ver se o que a gente falou tá coerente dentro da característica do violão ou dentro das percepções que a gente já teve. Às vezes você teve uma percepção diferente, não sei. Bom, é isso. Sempre bom estar com você em mais uma empreitada com mais um violão diferente que eu estou conhecendo agora. E a gente encontra numa próxima.